Louvado seja Deus, toma o seu lugar, pega a sua Bíblia e abra comigo Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Queridos, então, na aula passada, nós falamos sobre a experiência, né, de viver uma vida pelo Espírito de Deus, né, o poder do Espírito Santo operando em nossas vidas, porque é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos assiste, que fez morada em nós, né? Deus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa o quê? Que Ele ora por nós? Não, Ele não ora por nós, Ele nos ajuda em oração. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu vou falar para você o que a pastora Silvia usa, às vezes, como ferramenta para me convencer de algo. Porque o meu filho chega e fala assim: pai, eu quero isso. E às vezes eu falo: meu Deus do céu, o que é isso daí? Nós, assim, nós julgamos dar ou não algo, né, de acordo com o nosso poder. E muitas vezes, se nós achamos importante ou não, nós muitas vezes não medimos o que é importante para os outros. E aí, a minha esposa sempre chega e fala assim, ó: ah, papai, dá para ele, papai. Ela começa a interceder, ela começa a ir junto com aquele jeitinho. Ah, papai, compra para ele, ó a carinha dele, papai, né? Tal, para quê? Para quebrar o coração do pai. E o pai fazer o quê? Dá. Na verdade, é mais ou menos o que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus, ele chega e intercede junto ao Pai por nós. Quando nossas orações, elas não são completas, quando nossas orações, elas são insuficientes, aí entra o Espírito Santo dizendo: papai, dá para ele, papai. Papai, abençoa ele, papai. Abençoa ela, papai. E o pai não aguenta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo assiste o coração do pai, ele sabe o que acontece no coração do pai, e aí o pai vem e nos abençoa. Então, nosso melhor amigo, acredite nisso, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus, nosso melhor amigo. Então, isso daí foi falado na aula passada sobre o Espírito Santo. Nós falamos no começo dessas aulas de Romanos, porque semana que vem acaba. Nós falamos no começo sobre a justificação de Deus, sobre a justiça de Deus, Deus tratando com o pecado, né? Depois nós falamos sobre Deus tratar com o homem, ou seja, o homem interior, no caráter do homem. Quando você foi salvo, quando você foi chamado por Deus, houve um processo de transformação na sua vida, né? Você deixou de ser um pecador e agora a Bíblia diz que não há mais condenação para você nem para mim, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas depois Deus tratou com o quê? Com um processo de santificação. Nós falamos sobre se santificar, um processo que Deus vai trabalhando em nós pela santificação. Você já não tem mais vontade de mentir como mentia antes, você já não fala palavrão como falava, você não bebe como você bebia, você não fuma mais, você é liberto daquilo que te escravizava, porque é um processo de limpeza. O Espírito Santo, ele vai trabalhando isso em nós e vai nos limpando automaticamente. Eu falei aqui ainda na semana passada que ninguém precisou receber uma palavra dizendo: olha, pare de fumar, pare de beber, né? Algo imposto. Por quê? Porque aquela transformação, ela veio... Me perdoa, meus irmãos, estou um pouco gripado. Essa transformação, ela veio do Espírito de Deus. Ela vem do Espírito de Deus. Então Deus agora começa a tratar com o homem. E agora nós vamos falar hoje sobre a transformação da nossa alma. A transformação da nossa alma.
ainda dentro desse processo que Deus vai nos moldando, nos deixando cada vez mais parecidos com Ele. Por quê? Porque agora nós não pertencemos mais ao mundo, amém, queridos? Agora nós temos que passar por um processo nas mãos de Deus. Por isso que quando nós ministramos a palavra, nós descemos a casa do oleiro. Existe um louvor antigo que dizia assim, ó: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quem se lembra dessa música? Se lembra? Aí, ó, os mais antigos se lembram. Querido, o que acontece? É como nós, um vaso que vamos nas mãos do oleiro, e ele diz, quebra a minha vida e me faça de novo. Você chega lá, como um homem velho, ele quebra todinho, e agora ele vai moldar você. Deus vai trabalhar na sua vida, para fazer com que você fique mais parecido com Ele. E esse processo é maravilhoso, por quê? Porque esse processo acontece na vida daqueles que são chamados justos. Nós somos justos hoje. Somos justos por quê? Porque nós somos justificados por Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, a oração de um justo tem muito valor. Ou seja, pode muito nos seus efeitos. O que a Bíblia está falando assim? A oração de um justo. Justo é aquele que foi justificado. Ou seja, aquele a quem Deus não mais atribui o pecado. E aquele a quem Deus olha para ele agora não mais como um inimigo. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas agora nós não somos mais amigos. Recebemos a filiação, como nós falamos mesmo no livro de Romanos. E agora nós podemos chamar ele pelo Espírito de Abba Pai, que é Paizinho. Então, hoje nós vamos falar o quê? Sobre a transformação da nossa alma, né? A transformação da nossa alma. Então, Romanos no capítulo 12... Romanos no capítulo de número 12, ele diz assim, ó, 1 e 2, tá? Nós vamos ler 1 e 2. Ele diz assim, ó, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha, a Bíblia diz que nós devemos nos transformar. A Bíblia diz, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, presta atenção nesse versículo, porque ele é tão poderoso. A Bíblia diz que eu preciso passar por um processo no original. Esse transformai-vos é a mesma palavra de... meu Deus do céu, me fugiu metamorfose. É o que acontece com a borboleta? Metamorfose. Então, o mesmo processo que acontece com uma borboleta, que é lá primeiramente nem sei como chama um casulo, e ela é transformada. Quando você olha para o casulo, você fala assim, não é possível que isso vai virar uma borboleta, né? Mas esse processo, eu acho que está fechado, alguém foi lá na porta e voltou, não sei que caminho. Pode deixar aberto, está até quente aqui dentro, por favor. Então, esse processo é chamado de metamorfose. Querido, nós precisamos passar por um processo de metamorfose. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode deixar aberto, dona Osita, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém um dia chegar e falar assim para você, ó, fizeram lavagem cerebral em você, diga assim, fizeram mesmo. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que nós devemos passar por um processo de transformação do nosso entendimento. Precisa ser transformado. Precisa passar por uma lavagem cerebral, sim. Porque os nossos pensamentos, eles eram... Uma vez uma pessoa falou, fizeram lavagem cerebral em você. Eu falei, fizeram, lógico que fizeram. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles que fizeram. Fizeram e eu gostei, porque hoje eu sou um novo homem. Então, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos ser transformados por uma renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa ter uma mente transformada. Precisa ter a sua alma transformada, porque a mente está dentro da nossa alma. Então, a ênfase de Paulo estava na santificação, mas agora o ponto focal é a vida em comunidade, ou seja, a vida na igreja. Por quê? Porque, lembra que eu disse, Deus está tratando com o homem aos poucos. Ele salva o homem, ele transforma a vida do homem pecador, né? Todo o processo que eu disse torna ele justo. Depois Deus vai tratar no caráter do homem. Agora Deus está mudando ele, moldando ele para ele viver em comunidade. Em comunidade. Então, se nós observarmos, né, os princípios colocados até o capítulo 16, veremos que a ênfase está nos relacionamentos. Para que possamos ter uma vida apropriada em comunidade, precisamos ter a nossa mente renovada e a nossa alma transformada. E por que nós, olha, queridos, Deus vai nos colocar dentro de uma igreja, para vivermos numa comunidade cristã. Por isso que o nome da nossa igreja é até uma comunidade cristã. Então, o que isso significa? Nós temos que ter o mesmo pensamento. Se nós não passarmos por um processo de renovação, começará cada um a falar uma língua. Pessoas desejando as coisas do mundo ainda, outros desejando santificar. Então Deus, para colocar as pessoas em comunidade, Ele começa a trazer um processo de transformação no entendimento das pessoas. E a primeira coisa que Paulo vai começar a trabalhar é o nosso corpo. O corpo que nós levamos. Por quê? Porque o corpo é o templo do quê? Do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem uma coisa que eu sempre uso quando eu vou evangelizar alguém, quando eu estou falando para a pessoa sobre ela precisar de Cristo. Porque nós somos um templo, ou seja, nós somos uma casa. A Bíblia diz que nós somos uma casa. E essa casa, ela precisa estar habitada por alguém. Na verdade, ela sempre vai estar habitada por alguém. Essa casa nunca fica vazia. Por quê? Ou ela vai ser habitada por Deus, ou ela vai ser habitada pelo diabo. Acredite nisso. E eu sempre uso mais ou menos assim, ó. Quando alguém está passando na rua, um ladrão, ele olha uma casa vazia. Antigamente, quando ia viajar, fazia o quê? Deixava a luz acesa. Quem é dessa época aqui? Você é olha quantas pessoas, né? E por que deixava a luz acesa? Para achar que a casa estava ocupada. Porque o ladrão ia passar e o que ia fazer? Ah, tem gente aí, eu não vou entrar. Mas se o ladrão passar e ver que essa casa não está ocupada, o que acontece? Ele entra. E quando um ladrão entra na casa, ele vai deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. O que está fora do lugar, ele vai pôr no lugar. É isso que ele vai fazer? Não. Quando o inimigo entra, quando o ladrão entra dentro de uma casa, ele vai querer roubar as coisas. Então ele não vai colocar tudo no lugar, ele vai pegar e vai começar a jogar coisa para tudo quanto é lado, vai virar bagunça. É assim que o diabo faz no templo, na casa espiritual do homem. Se essa casa, ele passa e olha, esse daí não tá em Cristo. Essa casa está vazia, essa casa, deixa eu ver, essa casa não está habitada ainda por alguém. E como não tem luz, ele vai lá e entra. E quando ele entra, ele começa a bagunçar tudo. A área emocional, o caráter da pessoa, a vida sentimental. E aí ele começa a destruir. Então, a casa precisa estar sempre habitada por alguém. Quando nós conhecemos a Jesus, o que acontece? O Espírito Santo entra. E aqueles demônios, aqueles ladrões têm que ir embora.
E aí o Espírito Santo começa um processo de limpeza dentro desta casa aqui. Tudo que estava fora do lugar, o Espírito Santo de Deus vai começar a colocar no seu devido lugar. Isso se chama transformação. Ele vai começar a mudar a nossa mente, que tudo aquilo que nós pegávamos de tranqueira e jogávamos para dentro da casa, como acumuladores, pegávamos qualquer lixo fora. Você já viu como é a vida de acumulador? Ele está passando na rua. Vocês já assistiram aqueles programas de acumuladores? Já, né? Ele passa na rua, aí ele olha isso aqui, ó. Ele nem sabe para que é, mas ele fala assim: nossa, que negócio bonito, acho que pode ser útil para mim. E ele leva para casa. Mas ele nunca vai usar, ele nem sabe o que é aquilo, ele começa a encher a casa de tranqueira. E é assim na nossa vida espiritual. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós trazemos tudo para dentro dessa casa. Agora Paulo, ele vai trabalhar exatamente isso, esse processo de limpeza dentro de nós. Amém, queridos? Então nós podemos entender esse sacrifício de três formas, porque Paulo agora vai tratar com o nosso corpo. O sacrifício vivo e racional, que é o quê? O lógico, né? Algo lógico na nossa mente. Está em oposição ao ritual mecânico e morto do templo. Assim, nosso culto precisa ser lógico e, acima de tudo, espontâneo. O sacrifício vivo também pode ser entendido, como em Romanos 6, 12 e 13. Infelizmente não vai ter aqui, porque eu pensei que tinha um slide dessa aula e não vai ter o slide. Me perdoa. O sacrifício vivo também pode ser entendido como em Romanos 6, 12 e 13, se você quiser anotar. Mortificação das obras más e a apresentação do corpo como instrumento de Deus. Então, abra comigo Romanos 6. Romanos 6. Porque o corpo, ele tem um papel fundamental. Veja bem, queridos, Deus, ele trabalha no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Amém, queridos? Nós precisamos de uma transformação no nosso corpo. Veja bem, se uma pessoa entrar aqui, levantar a mão que aceitou a Jesus, passa um mês, passa 2 meses, ela está dentro da igreja, mas você vai olhar a pessoa ainda, ela se deita com o namorado, ela usa roupas escandalosas. Você vai observar, se você olhar para aquela pessoa, você vai dizer que ela se converteu de verdade? Não, porque não houve uma transformação. Não houve uma transformação na vida dela. E porque a transformação de Deus, ela vai atingir as 3 fases do nosso ser: o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Até o nosso corpo, ele precisa ser transformado e moldado. Então, Romanos 6, versículo 12, 13, diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o nosso corpo, agora ele não é mais instrumento, não é mais um membro que vai servir como instrumento da iniquidade nas mãos do diabo, mas sim como instrumentos de justiça. Todo o meu corpo, nosso corpo também tem que glorificar ao Senhor. Também poderíamos entender que o culto racional, como aquele que apresentamos no nosso corpo, ou seja, adoração com a participação do nosso corpo. Sendo assim, quando alguém falta ao culto, mas diz estar presente em espírito, está na verdade sendo falso. Cada parte do nosso corpo precisa ser oferecida a Deus. Devemos lembrar sempre que o nosso corpo pertence a Deus, primeiramente porque foi criado por Ele e para Ele. Romanos 11, 36 diz assim, ó: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, eu tenho que entender que eu tenho que prestar um culto racional ao Senhor, ou seja, algo com entendimento.
e apresentar o meu corpo em adoração ao Senhor. Veja bem a importância. Quando eu estou aqui dentro, vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Nós estamos aqui dentro da igreja, já aconteceu, o louvor está rolando, querido, isso que eu vou falar, certamente já aconteceu com 100% das pessoas. O culto está rolando e você às vezes fechou os olhos, está cantando, mas quando você olha, você fala assim: o que eu estou cantando? Ou tipo assim, você não está entendendo, parece que ligou o piloto automático, a música, que já está lá no nosso subconsciente, você até canta ela, mas você não está racionalmente entendendo o que está dizendo aquela letra. Você não pegou aquilo como um instrumento de adoração ao Senhor. Uma coisa é você estar mergulhado em adoração, e a Bíblia diz que o nosso corpo é instrumento de justiça para Deus. Eu tenho que levantar as minhas mãos ao Senhor, eu tenho que me render ao Senhor, eu tenho que abrir a minha boca ao Senhor e saber exatamente o que eu estou cantando e adorando ao Senhor. Eu tenho que fazer isso, porque isso é algo que Deus vai olhar, se agradar e vai transformar a minha vida, vai trazer bênção para a minha vida. Nós precisamos ser totalmente racionais na hora da adoração, racionais na hora da oração. Já aconteceu de você orar e você, na madrugada, às vezes, você está bem sonolento, você está cansado, você fala: Deus, eu abençoo você, Deus. Deus, eu vou dar o quê? Você está tão cansado. Aí você fala: Deus, o que eu falei? Meu Deus do céu, não estou falando coisa com coisa. Né? Paulo está falando assim, que nós devemos prestar um culto racional, algo que vem claro na nossa mente, sabemos a quem estamos fazendo, sabemos o que estamos fazendo e oferecendo o nosso corpo. Por isso que você vai ver, eu sou um pouco escandaloso, aleluia, oh glória, e bata palma, e abraça o irmão. Oh meu irmão, isso daí é oferecer o teu corpo como instrumento de justiça a Deus. Isso é algo maravilhoso. Você se levanta, se derrama ao Senhor, abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Isso é algo precioso que Paulo está nos ensinando aqui, né? Então ele diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? Lá está em 1 Coríntios 6, se você quiser anotar, 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? É aquilo que nós estávamos falando. Quando chega aqui dentro da igreja, estou falando aqui, ó, um santuário, esquece o corpo, estou falando aqui da igreja. Quando chega aqui da igreja, não tem que ter uma organização para você poder adorar a Deus? Né? Tem que ter um mínimo de reverência para você poder adorar a Deus. Internamente você sabia que não deixa de ser igual. Internamente, se nós somos o templo do Espírito Santo, tem que ter ordem dentro de nós. Tem que ter decência, porque nós somos um santuário da parte de Deus. Tem que haver purificação. Uma vez uma pessoa falou assim, acredite, uma vez uma pessoa deixou de fumar numa brincadeira que eu fiz com ele. Ele falou assim, ó, ele estava falando: pastor, não consigo largar de fumar, não consigo largar de fumar. Eu falei assim: você sabia que você é santuário do Espírito Santo de Deus? Sei. Eu falei assim: você imagina, querido, isso não é verdade, tá bom? Mas eu falei só para entender. Você imagina o Espírito Santo, quando você dá aquela tragada, o Espírito Santo está lá dentro de você, fazendo... você sufocando o Espírito Santo. Querido, aquilo mexeu com ele. O meu Espírito Santo está dentro de mim. Quer ver só? Uma outra pessoa, viciada em masturbação. Eu falei assim: você sabia que quando você vai para o banheiro, você vai tomar banho, você vai fazer o que você está dizendo, você sabia que o Espírito Santo está ali olhando tudo? Você se sente à vontade com isso? Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a pessoa está apresentando o corpo dela achando que o Espírito Santo não está vendo.
E a Bíblia diz aqui que nós somos comprados por Ele. Ele diz, ó, vocês foram comprados por um bom preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo tem que ser um corpo santificado pelo Espírito de Deus. Nós temos que tomar cuidado até mesmo com aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos. Nós temos que cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos numa igreja lá, aquela de Marília lá, o pastor Domingos é uma benção. Um dia nós vamos trazer ele aqui em nome de Jesus. Vocês vão ver que é um homem de Deus, assim, bem... Ele diz assim, ó, pastor aqui na minha igreja não pode ter peso acima de 2 dígitos. Então, não pode ter 3 dígitos. Ou seja, o limite que ele dá é 99 quilos. Por quê? Porque ele diz o quê? Que se ele não tomar conta do corpo dele, ele está prejudicando aquilo que é de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? De domínio. Então ele está falando que nós somos um templo, nós temos que cuidar desse templo. É a mesma coisa que eu não ligar muito, não vamos pintar a igreja, né, não vamos limpar a igreja, não vamos cuidar. O que importa é nós estarmos ali dentro orando. O que importa é a parte espiritual, não é a parte natural. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Temos que cuidar, assim como cuidamos da nossa casa, quando estamos dentro da nossa casa e não gostamos de bagunça. Gostamos das coisas tudo em ordem, querido. Deus é um Deus extremamente zeloso, um Deus de ordem. Tudo tem que estar em ordem na nossa vida, inclusive o nosso corpo. Então agora ele vai começar a tratar o quê? Sobre o corpo, sobre os olhos. Então olha aqui, ó. Abra comigo Jó, vai para Jó. Antes de Salmo, certo? Vai lá em Jó. Se achar fácil. Jó, capítulo 31. Queridos, Jó era um homem que experimentava a vontade de Deus, sim ou não? Nossa, esse homem era um homem que ele estava sempre preocupado em oferecer o melhor ao Senhor. Sempre. E olha isso, que isso é interessantíssimo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. A forma que você cuida e usa do seu corpo chega diante de Deus. Chega diante de Deus. Porque se você é o templo do Espírito, e eu não estou falando só do lado exterior, eu estou falando principalmente do lado interior também. Então, olha só, que nós vamos falar agora primeiro dos olhos. Tomar cuidado, porque os olhos fazem parte do corpo. Então, Jó, capítulo 31, no versículo de número 1, diz assim, ó. Fiz aliança com os meus olhos. Portanto, como os fixaria numa jovem? Uau! Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, as fixarias numa jovem ou numa donzela? O que está querendo dizer aqui? Que Jó, ele fez uma aliança. Passava uma mulher bonita, ou uma moça bonita, ele abaixava, ele desviava os olhos. Porque ele entendia que ele era o templo do Espírito Santo de Deus. Os olhos dele eram os olhos santificados, eram olhos consagrados ao Senhor. Queridos, os olhos é a porta de entrada para tudo que há no nosso coração. Quem crê nisso, diga amém, querido. Os olhos é a porta de entrada para tudo aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz, lá em Gênesis 3, eu acho que é o versículo 6, se eu não me engano, diz lá que a mulher olhando diz, ó, vendo que a árvore era boa para se comer, que o fruto era bom para se comer, comeu e deu ao seu marido. Vendo a mulher, ou seja, quando Eva olhou para o fruto, Deus já tinha dito assim, ó, de todas as árvores comerei livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você não vai comer, não vai tocar, se afasta dela totalmente. Só que eu acho que ela ficou assim, ó, olhando aquele fruto brilhando aos olhos dela. E quantas pessoas têm caído, porque começa a olhar demais,
começa a observar demais marido de outra pessoa, esposa de outra pessoa, começa a olhar demais o corpo de uma outra pessoa. Queridos, nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Nós temos que tomar cuidado, mas muito cuidado, principalmente com os nossos olhos, já que ele é a porta de entrada para aquilo que está dentro do meu coração. Então Jó, ele dá uma dica aqui. O que Jó diz? Eu fiz uma aliança, olha, ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, portanto, como os fixaria numa donzela? Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não vou ficar olhando para a mulher, não. Eu já tenho a minha. E a minha já é terrível, porque ela até diz para mim amaldiçoar, meu Deus, imagina como é a minha, eu vou ficar olhando para dos outros ainda. Uma já está bom demais. Uma já está bom demais. Então o que eu quero dizer, querido? Quantas pessoas, elas são cristãs, e aí ela olha e fala assim, poxa, mas ela fica olhando com muito detalhe o que tem lá né? A pintinha do rosto do homem, a pintinha do rosto da mulher, olhando, nossa, as curvas do corpo da mulher, ou as curvas do corpo, não sei se fala as curvas do corpo do homem, os músculos do homem. Não, você não pode falar A Bíblia diz o que Jesus diz? Mateus capítulo 5, versículo 26, se você quiser anotar. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha só, Jesus está falando que aquilo já contaminou ele. Porque ele olhou. Nós temos que tomar cuidado, querido, eu sempre falo o seguinte, a primeira olhada, às vezes, é inevitável, ok? Inevitável por quê? Às vezes você está vindo aqui e uma pessoa veio na sua frente, você não vai andar assim, né? A pessoa veio, só que quando você bateu o olho, você consegue identificar todas as qualificações que aquela pessoa tem, sim ou não? Você consegue, você está andando, pum, você viu. A segunda olhada é proposital ou não. A primeira é inevitável, porque você olhou, pum, você já identificou. Só que a segunda é opcional. Fixar os olhos é opcional. Então, quando você bate o olho, a tua mente já identificou, vai começar a briga do teu corpo com o teu espírito, e o teu corpo vai dizer assim, olha, e o teu espírito vai dizer, não olha. O teu corpo vai falar, olha, e o teu espírito vai falar, não olha. Sabe o que vai acontecer? O que tiver mais forte é o que vai ganhar. Se o teu espírito estiver forte, você não vai olhar. Se a tua carne estiver forte, você vai cair. Você vai olhar. Paulo está falando que nós temos então que tomar cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo. Agora vai falar com os ouvidos. Se Satanás não puder entrar em nossa mente pelos olhos, ele tentará pelos ouvidos. Aí você fala, eu evito mulher, olha, eu sou consagrado à minha mulher, sou consagrado ao Espírito Santo de Deus, tenho uma aliança com ele, tenho uma aliança com a minha esposa, e não me pegue. Satanás vai tentar uma outra estratégia, pelos ouvidos. Então o que ele vai fazer? Vai te colocar num grupo de pessoas, para ouvir fofoca, vai colocar você no meio de pessoas, com piadas sujas. E se você der ouvido àquilo, querido, certamente o diabo vai pegar você. Porque quando você escuta aquilo e aquilo te agrada, querido, olha o que a Bíblia diz, Salmo 1, que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores. Eu falo, tem um monte de brincadeira, piadinha hoje aí com crente, né? Tem um monte, eu não gosto de ver aquilo, sabe por quê? Está escarnecendo. Mas está tirando sal, não está fazendo nada demais, brincadeirinha, crente e tal. Querido, deixa eu falar uma coisa, depende do nível de consagração de cada um. A Bíblia diz que eu não tenho que estar na roda de escarnecedores, está escarnecendo, está tirando sal, para mim é escarnecer. Então não quero ouvir piada, não quero brincadeira com aquilo que é de Deus. Eu não posso brincar com aquilo que é de Deus. Eu não posso escutar piadas, mesmo que estejam as coisas de Deus. Não.
Esposa sabe. Tem brincadeira até de pastor que manda. Nem abro. Nem ela abre. Tem coisinha que manda de pastor. Falo, meu Deus do céu. Já nem abro os posts. Porque as brincadeiras, ou as coisas, piadinhas que mandam. E tem coisas que a pessoa fala assim, ó, é uma vez só. Desculpa, mas não resisti à brincadeira. Não já aconteceu, pastor, assim? Desculpa, não consegui. Tira o palavrão. Olha o que a pessoa fala. Tira o palavrão, não considero palavrão. Peraí, como eu não vou considerar palavrão? Que tipo de... Eu estou dando ouvido para que tipo de coisa? Eu estou contaminando o meu templo. Eu estou contaminando o meu espírito, a minha comunhão com Deus. E eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso contaminar o meu templo. Porque aquilo fica na mente. Quando você está no meio de pessoas que só falam palavrão, 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 e você fica ouvindo aquilo o dia inteiro, corre o risco de você soltar um palavrão, sabia disso? Porque é a mesma coisa que você vai para o interior, você vê todo mundo falando interior, né? Lá de onde minha esposa veio, é tudo terror. Não vai, é verdade, né? Um pouco mortadela, tal. Aí você fica lá ouvindo toda hora, daqui a pouco você está falando arrastardo, né? Assim... Acabou que você está falando do jeito deles. Porque é um costume. Você vai ouvindo aquilo, aquilo vai entrando. E assim é também as coisas espirituais. Porque tudo que você vai ouvindo... Olha, eu nunca mais esqueço, há muito tempo atrás, a Diva era uma bebê espiritual. E ela... Um dia uma pessoa veio falar para ela, falou, não quero saber. E ela falou para nós uma frase que eu nunca mais na vida esqueci. Aí disse assim, ó... Sabe por que existe fofoca? Porque tem quem escute. Só existe fofoca porque tem quem escute. Se vier uma fofoca e você não escutar, não tem fofoca. Concorda? É uma verdade. Então o diabo às vezes, eu estou contando uma coisa para a Thaís me ouviu. Falei algo do André ali, ela ouviu. Aí ela deu uma risadinha, ela até deu um veredito, sem ouvir a outra parte. Ela deu uma risadinha. É exemplo, hein, André? Pelo amor de Deus, tá? Aí eu conto de novo para a Thaís, ela ouve, ela está ouvindo, ela está dando ouvido, querido. Isso contamina o corpo também. Não escute. Não escute. Não escute. Eu acho sempre, as pessoas sabem para quem fala. Você pode ver, nunca chega fofoca até o pastor e a pastora. Não chega, não sei por que não chega. Eu queria entender por que não chega. Então a pessoa quando fala, ela sabe para que ela está falando e como ela está falando. Ela sabe qual a motivação que ela está falando. Paulo está falando que nós devemos tomar cuidado, não é só com aquilo que nós olhamos, mas com aquilo que nós ouvimos também. Com aquilo que nós ouvimos. Nariz. O nariz em si dificilmente nos induzirá ao pecado, mas ele é símbolo de pessoas intrometidas. Então, na verdade, é um símbolo apenas, né? O nariz de pessoas intrometido, né? Então, diz assim, 1 Pedro 4,15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio dos outros. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Provérbios 26, 17. Tomar cuidado com a boca, porque a nossa boca ela tem que ser santificada. É raro um cristão que não seja tentado nesta área. As oportunidades para pecar com a boca, com a língua são inúmeras. Podemos ser tentados pelo que entra e também pelo que sai dela. Então Tiago 3 diz assim, assim também a língua, que é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, a Bíblia diz que é um órgão tão pequenininho, mas ela é comparada como uma fagulha
que consegue colocar em fogo uma floresta inteira. Nós temos que consagrar, de uma fonte, ela pode jorrar água doce ou água salgada. Ela não pode jorrar 2 tipos de água. Eu já tive vontade de amaldiçoar pessoas. Eu já tive vontade. Não por mal, mas vontade de amaldiçoar aquelas pessoas que fazem muita maldade, sabe? Que estupra, que vai lá e lesa a vida, dá vontade de falar, essa pessoa é um maldito, pessoa maldita. Mas neste momento eu falo, Senhor, da minha boca só pode jorrar um tipo de água, e eu escolhi jorrar água doce. A justiça não pertence a mim, pertence ao Senhor. Tem coisas que eu até tenho vontade de falar, mas eu não falo. Eu não falo. Porque a tua boca tem que glorificar o Senhor. Ela faz parte do teu corpo. Então, tome cuidado. O jeito que você fala, a forma que você fala, a forma que você se expõe, a forma que você fala e trata alguém. Porque você é diferenciado, Deus tratou isso em você, você é separado por Deus, o teu corpo glorifica ao Senhor também. Quando você chega e fala assim, com palavras doces para uma pessoa, aquela pessoa vai falar, essa pessoa é uma pessoa especial, essa pessoa é uma pessoa doce, é uma pessoa diferente. Por quê? Porque está jorrando água doce, está jorrando coisa boa, e o nome do Senhor é glorificado. As mãos. Deus nos deu mãos com o propósito de fazermos o bem e de provermos as nossas necessidades através do trabalho. Então, Provérbios 31:20 diz assim, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então a Bíblia está falando o quê? Que a nossa mão também glorifica ao Senhor, querido. Eu já disse aqui até numa ministração, numa pregação, o quê? A primeira coisa, a mão ela tem um poder tremendo de significado espiritual. Tremendo. Porque é com a mão que nós mostramos o que nós fazemos, o que nós pegamos. Por isso que quando uma pessoa vai presa, a primeira coisa que faz é imobilizar o quê? A mão. É a mão que é imobilizada, não é o pé, é a mão. Hitler, ele fazia o quê? Ele tinha um costume de fazer com que todo mundo que adorasse ele estendesse as mãos desta forma. Ele impunha isso. Queridos, as nossas mãos, ela tem um significado poderoso. Ela pode glorificar a Deus, ajudando os necessitados. Ela pode glorificar o nome de Deus, dando um abraço na pessoa. Ela pode glorificar a Deus numa adoração, você levantar suas mãos ao Senhor e se render ao Senhor, porque ela tipifica a rendição. Quando você levanta as suas mãos, abaixa o seu pescoço, a sua cabeça, você está mostrando rendição ao Senhor. Então as mãos, ela tem significado mas super importante, mas ela também pode servir como desonra. Porque ela pode pegar algo que não é dela e não devolver. Ela pode, num namoro, andar pelo corpo da namorada ou do namorado antes da hora. Tem tantas coisas que as mãos podem desonrar. E certamente aquela pessoa, Deus está olhando tudo, exatamente tudo. Querido, quando nós entendemos que o Espírito Santo está todo momento dentro de nós, olhando, nos olhando, a tua vida começa a mudar. Mas você não pode ter aquele entendimento de medo, e sim de temor a Deus. Eu não vou fazer porque eu vou desagradar a Deus. Eu não vou fazer, pelo amor de Deus, Ele me salvou, Deus me transformou, eu fui comprado, nem as minhas vontades têm que prevalecer, é a vontade de Deus, é a vontade do Espírito Santo, que está em mim, está vendo o que eu estou fazendo. Às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo está dentro de nós. Esquecemos. Às vezes as pessoas têm mais medo do pastor do que do próprio Espírito de Deus. Não vou fazer isso porque o pastor vai saber. Não vou fazer isso porque vão contar para o pastor. Mas peraí, pastor, tem que estar preocupado com o que o Espírito de Deus vai achar. Não é o pastor. Tem que estar preocupado com o que Deus, o próprio Deus, vai pensar da pessoa. Não é o pastor. Então as nossas mãos, elas são instrumentos que nós também precisamos cuidar. Olha o estômago.
Quando a Bíblia se refere ao estômago, ela está se referindo a todos os apetites carnais de nosso corpo. O Senhor precisa estar no controle de nossos apetites, que embora naturais possam nos dominar e escravizar. Olha Filipenses 3,18 diz assim, ó: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Olha o que ele diz, o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que já aconteceu de pessoa ir na célula só por causa de comida? Uau! Não por causa de Deus? Por isso teve um tempo que nós até falamos assim, ó, casa de milagres tem que ter algo mais simples, tem que ter o básico ali, não precisa ter aqueles banquetes, porque o propósito não é o banquete, o propósito é a comunhão. E se você começa a fazer banquete, a pessoa começa a ir lá por causa do banquete e não por causa de Deus. Nós temos que glorificar a Deus. Senhor, se tiver que jejuar, eu vou jejuar. Se tiver que não colocar nada no meu estômago, eu não vou colocar, porque esse estômago pertence ao Senhor. Agora tem pessoa que não consegue jejuar um período, querido. Um período, eu falo, que tipo de consagração que essa pessoa vive? Porque o Deus dela é o estômago, ela tem que comer, ela tem que comer, ela tem que comer. Aí vem sempre com desculpa. Ai, que eu passo mal. Não é possível. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho gastrite, tenho esofagite. Eu tenho que comer em 3 horas. Às vezes me dá umas crises terríveis. Mas quando fala de jejum e eu tenho que fazer o jejum, eu estou correndo risco até de sentir a dor. Eu estou me sacrificando por Jesus. Esse corpo é dele. Esse templo é dele. E é isso que nós temos que pensar, porque se nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos ter que nos sacrificar. Nós vamos ter que viver algo diferente. Eu não vou comer, porque eu estou em consagração ao Senhor. Eu não vou escolher o que eu vou fazer um jejum assim, ó, deixa eu escolher o que não vai ser muito difícil assim para eu fazer. Que tipo de consagração? Então, nosso corpo, nós precisamos apresentar eles como sacrifício vivo. Os pés. O inimigo deseja controlar os nossos pés para nos levar por caminhos que conduzem à destruição. Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, precisamos consagrar cada um desses membros ao Senhor, para que sejam usados exclusivamente para a glória e louvor do Senhor. Que os teus pés sejam usados para a glória do Senhor. Que os seus pés sejam levados a caminhos maravilhosos da glória de Deus. Você sabe, para finalizar aqui, nós vamos finalizar na última aula, essa aula aqui, nós vamos finalizar no domingo que vem. Mas, segunda-feira que vem, eu vou viajar. E eu estou naquela, Senhor, se o Senhor for levar minha mãe, vai ser muito difícil para mim enquanto eu estiver na viagem. Porque como eu vou voltar lá de um país que é 48 horas de viagem, não tem como. Minha mãe ontem, inclusive, ela está hospitalizada, está internada, está bem ruim mesmo, né? Desde ontem. Eu disse assim, Senhor, o que eu vou fazer? Eu confio em Deus. Mas ontem, quando eu estava voltando do hospital, eu vim orando ao Senhor aqui, na minha mente, e o Senhor me trouxe um versículo, eu nem falei para minha esposa. Eu disse assim, Senhor, deixa eu sepultar minha mãe. Eu falei, deixa eu sepultar. Vai ser muito difícil você estar lá fazendo um trabalho, né? Você ficar sabendo lá do outro lado do mundo que você... E aí Deus falou no meu coração assim, ó. Aquele versículo que aquele homem diz assim, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar os meus pais. O Senhor diz, aquele que não largar pai e mãe, por causa do meu reino, por minha causa, não é digno de mim.
Então eu disse, então está nas tuas mãos, faça o que tu bem entender. E eu glorificarei o teu nome acima de tudo. É difícil? É. Mas nós temos que primeiramente glorificar a Deus. Se Ele diz que os pés têm que ir até um outro lugar para gerar vida, e se Deus não permitir, eu creio que Ele não vai fazer isso. Eu estou com fé. Mas se assim for a vontade de Deus, eu não posso murmurar e nem questionar Deus, porque essa foi a vontade dEle. E eu não posso falar, Senhor, eu não vou, porque os meus pés são consagrados ao Senhor. Nós vamos lá e vamos gerar vida aonde não tem vida. E é assim que nós devemos ser, que os teus pés sejam instrumentos da glória de Deus, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os pés daqueles que levam as boas novas. Que os seus pés possam ir e anunciar as boas novas aonde quer que você esteja. Mas eu sei que Deus vai cuidar. Amém, querido?